Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Paradise Books, bem-vindos ao nosso canal. Então, tem um tempinho aí que eu já não gravo nenhum vídeo, tem 5 meses, eu acredito, desde a última postagem. Foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, isso dificultou um pouco estar gravando novos vídeos. Mas tudo bem, porque a intenção do canal nunca foi estar postando com uma frequência semanal mesmo. Eu vou tentar ter uma assiduidade maior agora, mas na verdade a intenção dele sempre foi trazer um tipo de mídia diferenciado para o blog, agregar alguma coisa no que a gente já tem. Eu gosto muito dos posts escritos, eu também não tenho muito tempo de assistir vídeos e nos comentários muita gente fala que também não tem muito tempo e que às vezes prefere o post escrito por isso, mas eu gosto de gravar alguns vídeos para poder realmente trazer um diferencial, de vez em quando, um post mais dinâmico. Então, como tinha muito tempo que eu não gravava, hoje eu vou falar a respeito de uma tag que eu vi. É uma tag já antiga, na verdade, eu já vi vários booktubers falando sobre elas, já vi no canal da Garota It, a Pan Gonçalves, já vi no da Melina Souza, mas a verdade é que eu não vou seguir a risca a tag como eu vi outros blogs seguindo, eu queria mais falar a meu respeito para que vocês entendessem. E eu vou falar hoje sobre os meus hábitos de leitura. Muita gente me pergunta com frequência como eu leio tanto, e alguns desses hábitos me ajudam nessa quantidade de leituras ao longo do mês. E é por isso que eu queria falar a respeito deles hoje pra vocês. Um dos meus hábitos mais frequentes é colocar post-its nos livros. Vocês podem ver aqui, sempre estão cheios de marcações. Por que eu faço isso? A maioria dos livros que eu leio eu vou ter que resenhar. Eu gosto muito de ter quotes e partes mais importantes que são mencionadas no livro separadas. Às vezes é muito difícil, porque quando você está gostando muito do livro, é difícil marcar somente algumas partes mais interessantes. Você quer marcar tudo. Mas os post-its me ajudam, porque na hora da resenha eu consigo selecionar melhor os quotes que eu gostei mais. E se for um livro que eu gostei muito, mas que eu não pretendo ler, ou que eu pretendo ler muito futuramente, fica mais fácil, porque eu posso só dar uma olhadinha nos quotes, dar uma relembrada na história, ver os pontos que mais me marcaram. Ou, por exemplo, se eu estiver falando de uma série, uma duologia, uma trilogia, é mais fácil, porque aí eu consigo voltar no livro anterior e verificar as partes mais importantes, alguns pontos altos da história que aconteceram. Eu geralmente marco também com post-its, para eu poder relembrar, porque às vezes você lê o primeiro ou o segundo livro da série hoje, vai ler o último ou o próximo só no próximo ano, daqui 2 anos, vai saber quando vai sair por aqui. Então, às vezes você precisa dar uma relembrada, mas não tem aquele tempo disponível para estar relendo o livro completo. Então, os post-its me ajudam para estar revendo essas partes mais importantes da história. O segundo hábito que eu tenho, na verdade, eu acho que a maioria dos leitores assíduos tem esse hábito também, é o de ter o marcador e o livro. Gente, eu amo ter o marcador do livro. Tem gente que tem pastas, coleciona marcadores. Eu não faço muita questão, não. Geralmente eu gosto de ter os marcadores dos livros que eu tô lendo. Esse é tão lindo. Uma coisa que eu esqueci de falar a respeito dos post-its é que eu sempre tento combinar eles com a capa do livro, a corzinha. Eu acho que fica tão bonitinho, dá uma estética muito linda. Voltando aos marcadores, tem gente que coleciona, tem muitos amigos que fazem coleção, acho lindo as pastas deles de coleção, mas eu não tenho muito tempo, nem muita paciência para estar separando assim. Então, geralmente eu procuro mais os marcadores dos livros que eu tenho, e aí eu gosto de deixar dentro do livro, e ao longo da leitura ir marcando com ele, e para fazer fotos também para o Instagram e para o blog, eu acho que fica bem fofinho. E então eu priorizo mais os marcadores que eu tenho o livro, né? Então eu sempre tô procurando para trocar, eu sempre tô procurando nas livrarias, a gente recebe alguns dos parceiros e eu adoro. É um hábito que eu tenho de esperar ter o marcador para ter o livro. Quando a editora não tem o marcador disponível, aí eu geralmente marco com o próprio marcador do blog, que é muito lindo, por sinal. Eu tô sem ele aqui agora pra mostrar pra vocês, mas ele é muito fofo, ou então eu marco com o próprio beiradinha do post-it, que ele é uma cartelinha, então você encaixa, e aí eu uso isso pra marcar também, é uma coisa que eu gosto muito. O terceiro hábito que eu acabei criando foi o de ter o livro físico e o e-book. Por quê? Geralmente eu prefiro
livro físico, eu gosto da textura, eu gosto de manusear, eu gosto de pegar o livro, eu gosto de ter o livro comigo, passar a página, é uma coisa que eu adoro fazer. Mas o e-book facilita o transporte, facilita no meu dia a dia. Então, geralmente eu tenho o livro e eu pesquiso o e-book. Então, eu sempre conecto nos meus dispositivos, no Kindle, conecto no meu celular, porque aí, conforme eu vou passando o meu dia, se eu não tiver tempo hábil para poder ler o livro físico, eu tenho o e-book ali comigo, e se eu tô curiosa, eu preciso ler. Então, enquanto eu vou fazendo os meus afazeres do dia, se eu tiver um tempinho livre, por exemplo, se eu tiver que ir ao banco pagar uma conta, se eu tiver que ir almoçar, eu tô sempre com o meu celular, então eu posso passar para a parte da história que eu tô e continuar ali, sem precisar ficar carregando o livro sempre. Então, hoje em dia, foi um hábito que eu criei, que eu não era tão adepta dos livros digitais e foi uma coisa que facilitou muito pra mim. Então eu gosto de ter o livro físico e o e-book ali do ladinho pra casa, um caso específico e eu tenho um tempinho, eu tô sempre correndo ali pra ler. Um outro hábito que eu acabei criando e que eu não fazia com frequência era pesquisar sobre o autor do livro. Alguns autores a gente já conhece, às vezes é um livro grande, uma franquia muito grande, uma série grande, é fácil de saber informações. Mas às vezes você está lendo um livro que você nunca ouviu falar do autor. E aí eu criei esse hábito de sempre entrar no Goodreads, sempre entrar no Google para pesquisar a respeito do autor. E aí se for um livro que eu tô gostando muito, eu sempre pesquiso mais a respeito do livro, procuro saber se vai virar uma série, procuro saber se é livro único, o que levou a autora a escrever aquele livro. Eu gosto muito do Goodreads para esse tipo de pesquisa, porque fornece muitas informações pra gente. E aí eu acabo seguindo o autor em todas as redes sociais. Eu viro mó stalker, a verdade é essa. Mas eu acho super positivo isso, porque te leva a ter um contato maior com o autor, e aí você pode falar a respeito do que você está pensando, da leitura, né? A tecnologia tem essa vantagem de trazer essa proximidade entre os autores, os leitores, as celebridades, etc, né? Então eu gosto muito de fazer isso, então eu sempre dou uma pesquisada a respeito da autora. Foi um hábito que eu criei também, de leitura. Um outro hábito que eu sempre tenho, agora, fui obrigada a fazer, é não ler as sinopses dos livros. Por quê? Porque eu já cansei de ler sinopse, de ler orelha de livro e ter spoiler. Essa é a verdade. Principalmente se for o segundo livro da série. Você nunca pode ler a sinopse do segundo livro da série, porque você vai tomar um spoiler. É inevitável. Então eu evito ao máximo ler sinopses, eu procuro saber geralmente a respeito do que o livro fala, o gênero, mas a sinopse em si eu evito. E o que eu faço geralmente é dar uma pesquisada após eu terminar a leitura em resenhas de pessoas que eu confio, blogs que eu já acompanho, que eu vejo que não dão spoilers com frequência. Gente, eu odeio spoiler. Tem gente que não se importa, mas eu odeio. Tira todo o meu ânimo de ler o livro. Um exemplo disso foi um spoiler de Convergente. Eu tomei o spoiler da série e eu tomei birra do último livro. Eu não queria ler, me recusei. Aí no final de 2015 eu peguei e falei, não, eu vou concluir essa série. O spoiler tava lá, chorei muito do mesmo jeito, mas não foi a mesma experiência. Eu acho que isso atrapalha a experiência que você vai ter com o livro. Então eu prefiro sempre não ler as sinopses, não ler resenha, nada antes de eu terminar a leitura. Depois que eu termino, igual eu falei, eu pesquiso sobre o autor, mas geralmente eu procuro alguma resenha de algum blog que tem a ver com os gêneros que eu gosto, com as leituras que eu gosto, e dou uma pesquisadinha pra saber qual foi a opinião e tal, se foi a mesma que a minha, antes de eu escrever a minha resenha ou depois que eu escrevo a minha resenha também. Um hábito que eu criei que me ajuda muito a ler muito mais durante o meu mês é sempre terminar uma meta com o número de páginas. Por exemplo, eu nunca começo um livro se eu não for poder ler até pelo menos a página 100. Eu sempre leio de 100 em 100 páginas. Então, por exemplo, se eu começo esse livro hoje à noite, eu vou ter que ler pelo menos, no mínimo, pra mim, até a página 100. Se eu passar da página 100, então eu tenho que ler até a 200. Por quê? Essa meta, pra mim, me incentiva a não largar o livro pela metade, como acontece às vezes, e também me incentiva a ler mais depressa. Às vezes você não quer ler tão depressa porque o livro está tão bom, você está se envolvendo tanto com os personagens, está se envolvendo tanto com a história, que você está com dó de terminar. Essa é a verdade, muitas vezes acontece. Então eu sempre leio de 100 em 100 páginas. Meu marido fica tipo assim, como você lê tanto? Você já leu 100 páginas? Nesse tempinho que a gente estava aqui deitado? Pois é, eu li 100 páginas. Mas é questão de costume. Eu acho que a leitura é mesmo um hábito que você cria.
Depois que você descobre o gênero literário, seu gênero literário favorito, não tem jeito, você se apaixona. E se for um livro que tiver muito envolvente, você não consegue parar de ler. E é um hábito que as pessoas deviam ter com mais frequência, eu acho também, né? É muito fácil de desenvolver, é muito prazeroso pra mim. Então, eu não tenho dificuldade com isso e é uma das coisas que me ajuda a ler mais durante o meu mês. Bom, falei um pouquinho sobre mim. Tenho muitos livros para mostrar para vocês nos próximos vídeos. A minha lista de leituras do mês de janeiro foi enorme. Então fiquem de olho aqui no canal. Não esquece de dar aquela curtidinha se você gostou do vídeo. E se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas novidades. E acessem o blog para ler outros posts diferenciados. Nós temos muitas colunas legais que estão estreando agora em 2016. Falando sobre os autores, falando sobre séries novas gringas que estamos indicando. Então dá uma passadinha lá no blog, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!